12 tipos de oração que pode e vai trazer muita eficiência na sua comunicação com Deus. Quero falar pausadamente sobre cada uma delas, trazendo os exemplos bíblicos de pessoas que oraram desta maneira e que foram respondidas e que tiveram efetivamente uma comunicação com Deus. Eu quero trazer aqui para vocês o que é que nós sabemos sobre a oração, como está o nosso coração em relação a isso. Quando nós vamos falar com Deus, que é o nosso momento de oração, o quanto de honestidade carrega esse relacionamento, o quanto de fidelidade carrega esse relacionamento. Quando você vai falar com Deus, você vai apenas para pedir algo? Ou você vai lá porque você quer de fato ter um momento com Ele, entender os planos dEle para você, entender os planos dEle com você? Essa é a importância. Eu quero que você fique comigo até o final deste conteúdo, porque este conteúdo vai trazer para você, com certeza, novidades dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você já sabe sobre a comunicação efetiva com Deus através da oração. E você pode aproveitar, compartilhar, comentar, sugerir esse vídeo para outra pessoa, porque eu tenho certeza que vai trazer conhecimento, agregar mais na vida de quem está procurando intimidade com Deus e principalmente para aqueles que querem realmente ter os seus planos bem-sucedidos e consagrar tudo o que faz ao Senhor, que é o tema do nosso projeto durante esses 40 dias que nós estamos aqui, estudando, falando da palavra do Senhor, projetando o nosso ano de 2026 para que ele seja um ano de fato bem-sucedido para a glória de Deus. Vamos lá no primeiro tipo de oração que eu quero falar hoje. O primeiro tipo de oração é aquela oração que com certeza faz parte de um compromisso. É quando aquela oração que faz esse compromisso com Deus. Quem fez essa oração foi Moisés. E ela está escrito em Êxodo 32, 31 e 34. Então você vai fazer lá uma oração que é uma oração compromisso com Deus. E você pega essa referência, estuda ela e você vai entender o que é uma oração comprometida, uma oração que gera, que sai de você um compromisso para com Deus. A segunda oração que eu quero trazer para você é uma oração que reconhece o privilégio de Deus, a grandeza de Deus e o quanto você se sente privilegiado em fazer parte, em ser filho desse Deus, em ser abençoado por esse Deus. Quem fez essa oração foi Salomão, está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 6 a 14. Esta oração é maravilhosa porque reconhecer o privilégio de ser escolhido por Deus é uma oração que só faz aquele que tem muita gratidão e aquele que reconhece realmente este amor e esse cuidado de Deus para com ele. O terceiro tipo de oração é aquela oração que reconhece o poder de Deus sobre toda a geração. Quem fez essa oração foi Elias, e está escrito em 1 Reis, capítulo 18, 36 a 39. É uma oração maravilhosa, onde o profeta faz ali uma oração reconhecendo todo o poder de Deus, não só sobre a vida dele, mas sobre toda a geração. A quarta geração que nós temos é a oração de Ezequias. Ele reconhece o nosso Deus como um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O que ele estava dizendo ali naquela oração? Que o nosso Deus, ele é superior a todas as coisas, porque ele tudo vê, ele tudo sabe e ele tudo pode. Essa é uma oração que surge muito efeito nas nossas comunicações com Deus. Ela está escrita em 2 Reis 19, 14 ao 20. O quinto tipo de oração é a oração que reconhece Deus como dono de tudo. Quem fez essa oração foi Jabes, quando ele diz ali, Senhor, se o Senhor fizer eu mais ilustre do que os meus irmãos. Mas ele não estava falando isso porque ele queria ser o primeiro entre os irmãos ou o mais bem-sucedido. Ele estava fazendo isso porque ele reconhecia e ele sabia que o Deus que tinha permitido que ele fosse gerado em meio a tantas dores, como é o caso dele, era um Deus que certamente tinha um propósito diferenciado para a vida dele. E esse Deus que era dono desse propósito, era o mesmo Deus que ia trazer toda esta capacidade
dele se tornar um homem ilustre entre todos os que viviam ali naquele tempo. E assim aconteceu. Esta passagem está escrita em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. O sexto tipo de oração é a oração de Salomão em Provérbios, que reconhece Deus como o provedor de todo tipo de equilíbrio. É aquele Deus que traz para você uma paz que excede todo o entendimento. É um Deus que não nega aquilo que o filho que se submete àquele Deus, ele vai ter essa resposta de Deus, porque ali ele diz, de todas as coisas que eu pedi. Então ele está dizendo, Deus, o Senhor realmente traz para mim, provê, corresponde com a minha necessidade e me mantém em equilíbrio. Até aqui, esses 6 tipos de oração que eu comentei com você, certamente você já deve ter feito esse tipo de oração, ouvido esse tipo de oração, ou pelo menos meditado sobre essas situações, essas condições da tua vida. Eu quero que você realmente participe, que você olhe para essas orações e pense nos seus momentos, nos seus projetos, como é que você pode encaixar esses exemplos na tua vida para que a sua comunicação com Deus não seja uma comunicação de monólogo, que você chega e despeja tudo o que você quer falar para Ele e depois você vai embora e não espera a resposta, porque aqui, quando você procurar nessas referências que eu estou passando aqui para você, você vai entender que essas pessoas, elas investiram tempo nessa comunicação. Elas falaram o que elas pensavam, elas falaram o que elas desejavam, reconhecendo o senhorio desse Deus sobre a vida delas. E assim também você pode, agregando este conhecimento, repassar para outras pessoas. A 7ª oração que eu quero falar é a oração que fala muito, mas não pratica nada. Quem fazia essas orações? E olhe que você precisa tomar cuidado, porque nós podemos estar cometendo esse tipo de oração. É aquela oração dos fariseus. O que os fariseus diziam? Fariseus diziam que estavam orando, mas naquela maior hipocrisia. Queriam ir para o lugar onde todos podiam ver, eles queriam ser tratados como verdadeiros homens de Deus. Mas quando o Senhor Jesus ora para eles, ele diz o quê? Ai de vocês, hipócritas, que falam daquilo que não vivem. Mas, ao contrário, vocês vão lá e devoram as casas das viúvas, fazem longas orações para disfarçar a maldade que há no coração de vocês. E o Senhor, ele diz para eles, vocês serão severamente castigados. Então, essas orações com falsidade, essas aparições de que você está realmente fazendo algo para Deus, mas sem uma comunicação efetiva com Deus, falando de coisas da boca para fora, é o tipo de oração que ela não será recebida e não vai ajudar na sua comunicação. O 8º tipo de oração que eu quero falar aqui é a oração de entrega. Uma oração que entrega tudo sem perceber. Quando você percebe, você já até tem a resposta e você nem acredita. Onde que isso está escrito? Em Lucas 5, 3 ao 10. Ali Simão Pedro estava fazendo aquela oração. E ele entendia isso, e ele falava, quando ele percebia que ele estava falando, tudo já estava entregue ao Senhor, e a resposta já estava com ele. A 9ª oração, o 9º tipo de oração que eu quero falar aqui, é de um pobre arrependido que clama por misericórdia. Sabe aquele momento que você acredita que todos já te desprezaram, que não há nada mais que você possa fazer por você ou que alguém possa fazer por você. E que você chega para Deus e fala a verdade que está no teu coração. Lucas 18, do 9 ao 14, vai trazer ali o exemplo daquela oração do publicano e do fariseu. Enquanto que o fariseu fazia longas orações e falando de todas aquelas coisas que ele se julgava melhor, o publicano só diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Porque há momentos que nós não precisamos falar de muita coisa, nós só precisamos sentir que nós estamos dependendo da presença de Deus. O 10º tipo de oração que eu quero trazer para vocês como exemplo é a oração que insulta ou que desdenha o poder de Deus, quando nem sequer o reconhece que Ele é de verdade. Quem que fez isso? Os 2 ladrões que estavam ali com Jesus na cruz,
diante daquela situação. Está escrito em Lucas 23, 39 ao 40. Enquanto que um estava dizendo assim, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. O outro olha e diz, nós estamos aqui porque nós pecamos, mas ele nada fez para estar aqui. Olha o nível, olha a diferença dessa comunicação. Aquele faz uma oração de insulto. Se você é, por que você está aí? Por que você não se salva? E ainda além disso, ele já estava, ao mesmo tempo que ele desdenha, ele também quer uma oportunidade. Porque se tu és, então salva-te a ti e a nós. Olha que tipo de oração mais absurda, né? Que traz carregada de insultos. E a oração número 11 que eu quero trazer para vocês é a oração que libera perdão. Qual é o exemplo que nós temos aqui? A oração de Estevão. Estevão está escrito em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 60. Ali, Estevão estava sendo apedrejado por fazer a vontade de Deus. Por estar ali trabalhando, entregando, vivendo o ministério que Jesus tinha deixado ali para aqueles discípulos. E quando ele estava sendo apedrejado, ele vai dizer para o Senhor perdoar aqueles homens que estavam fazendo aquilo com eles, porque aqueles homens não estavam sabendo o que faria e o que estavam fazendo com ele. Então, essa oração que libera perdão é uma oração que traz cura, que traz salvação, que traz uma comunicação com Deus que agrada muito a Deus, porque quando nós fazemos uma oração de liberação de perdão, nós não estamos julgando ninguém, nós não estamos querendo tomar o lugar de Deus, mas sim dando a Deus uma oportunidade, assim, numa forma de se expressar, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor conhece o coração dessas pessoas que estão fazendo isso. É uma oração que atrai a presença de Deus para aquela situação, para fazer de algo que era ruim, algo que pode se transformar em bênção, em paz, em salvação e em cura. E o último tipo de oração é a oração que traz o reconhecimento da dimensão do poder de Deus, mas que não traz só para si, que traz uma influência para outras pessoas, para aquelas pessoas que procuram ou que precisam da bondade e do poder de Deus. Onde está um exemplo dessa oração? Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 20, quando Paulo escreve assim, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. E para quê? Para que o Senhor recebe o nome de toda a família no céu. Então, quer dizer, ele está ali reconhecendo o poder de Deus e reconhecendo a dimensão do poder de Deus e dizendo, eu quero que esta minha oração traga influência para as famílias na terra, para que elas também te reconheçam. Porque ele diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, eles os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. Então ele traz uma oração, o Senhor é poderoso para fazer através de mim, na vida dessas pessoas, para que elas façam, porque receberam do seu poder. Então é uma dimensão, é uma oração que reconhece o poder de Deus e que este poder de Deus que está carregado em mim, através da minha oração, vai influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E essa é uma das orações que agrada muito o coração de Deus, porque ela traz um reconhecimento do poder de Deus e uma dimensão de influência geracional, que não é só para mim, é de mim para outras pessoas e da outras pessoas para quem está próximo delas. Então, a partir deste conhecimento, desses 12 tipos de oração, que você possa realmente aproveitar os seus momentos de oração e quando você estiver aí fazendo o teu secreto com Deus, que você possa trazer à memória esses exemplos e tantos outros que tem na Bíblia, de pessoas que realmente foram para Deus com uma verdade do coração, falando para Deus o que realmente elas estavam sentindo, o que realmente elas dependiam da presença de Deus na vida delas. E a comunicação delas foram efetiva de tal maneira que o Senhor respondeu e aquilo que elas precisavam aconteceram ali de forma palpável, de forma corpórea, e o nome de Deus foi glorificado através da vida delas, chegando até nós. Então, essa oração que nós estamos aqui hoje trabalhando, entendendo, conversando sobre ela, qual é a importância dela dentro do nosso projeto?
a importância dela do nosso projeto é o tempo todo, nos dias difíceis e nos dias fáceis, nos dias de glória, nos dias de vitória e nos dias em que nós vamos dormir nos sentindo assim cansado de todo o investimento que estamos fazendo dentro do nosso projeto. Nós sabemos e temos aquela consciência que a nossa fragilidade, ela não está sozinha e ela não vai ser aniquilada, porque o poder de Deus, a certeza do poder de Deus que é liberado para nós através dessa atitude, porque a nossa oração, ela não é só um ato, ela é uma atitude de dependência de Deus, uma atitude onde nós fazemos confissões da nossa fraqueza a Deus, onde nós fazemos a exposição daquilo que realmente não está ao nosso poder e que nós reconhecemos que pela nossa força nós não daríamos conta de fazer e que nós estamos totalmente dependendo da capacidade de Deus fluir através de nós, fluir dentro de nós, para que a partir disso então nós nos fortaleçamos e nós então consigamos encontrar a saída e a coragem, a força e a determinação e qualquer instrumento ou ferramenta que o Senhor já tiver disponível para nós, que nós possamos ter acesso através dessa atitude, desse comportamento. O nosso objetivo em aprender mais sobre oração, em aprender mais sobre essa comunicação, é exatamente poder, de forma palpável, falar com Ele e ouvir o direcionamento dele para nós.